Boa tarde, amigas, amigos, amigues do Brasil 247, de todo o Brasil, de todo o mundo que estão a nos assistir neste segundo programa, Os Mundos da Música. Que prazer, que felicidade estar novamente com vocês. Vocês já perceberam como a gente se divertiu ao fazer o primeiro programa e de agora em diante vai ser sempre assim. É uma diversão atrás da outra e esperamos sempre trazer conhecimento, desenvolvimento, informação sobre essa ferramenta de potencial infindável que é a música. Como a música sempre fez a transformação do ser humano nas sociedades. Então a gente tem muito papo pela frente. Hoje o programa certamente estará tão especial quanto o primeiro. E se você ainda não assistiu ao primeiro, não deixe de assistir. Aqui na descrição está a playlist dos nossos programas. Né? O primeiro programa foi com o Bob Dylan. E, além disso, na descrição do vídeo do Bob Dylan, e desse estará também, todas as canções sobre as quais a gente comentar aqui estarão listadas lá embaixo, para que, depois de acompanhar a nossa live, o nosso vídeo, vocês possam fazer uma sessão musical, primeiro com o Bob Dylan e depois com a nossa personagem de hoje. A gente teve essa ideia porque muita gente pediu, vocês falaram tanta coisa interessante, tantas canções, e eu nem consegui anotar tudo. Então a gente decidiu listar e aí fica mais fácil para quem quiser buscar essas canções. Isso mesmo. Bom, antes de mais nada, meu querido amigo Renato Aroeira, mais uma vez, a gente se vê hoje, porque a gente está meio que num tour de divulgação, né, meu cara? Como é que tá essa história? A gente está na nossa turnê de lançamento, exatamente. Então, hoje já estivemos no programa do querido Mauro, que é uma delícia. Querido, paz e bem para você, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês todos. Realmente, a gente se divertiu muito no primeiro programa, porque é o nosso assunto predileto. É o nosso assunto predileto mesmo, e por isso a gente sempre se diverte falando de música. Mas é mais interessante ainda porque a gente vai levar para frente também as conexões, né? O Jean sempre fala, são os mundos da música. A música se conecta em praticamente todas as áreas da humanidade. Você percebe, está lá a música fazendo o seu trabalho de emocionar a gente, de conectar a gente com a gente mesmo e com o outro. Não tem dúvida, né? Porque só assim, espontaneamente no nosso bate-papo, inevitavelmente a gente fala de política, fala de sociedade, fala de todas as artes, porque a gente fala de literatura, a gente fala de poesia, a gente fala de artes visuais, né? A gente sempre comenta muito como as pessoas, a imagem que elas têm, porque isso logicamente importa para a sociedade, quebra paradigmas, né? Ou seja, tudo, né? E hoje a gente vai falar sobre ninguém menos do que uma das maiores divas, uma das principais mulheres que já existiram em termos de feminismo, de luta por direitos civis, e uma das maiores artistas, uma das maiores cantoras que já pisaram a terra. Simplesmente Nina Simone. E cara, eu vou começar o nosso programa aqui. Eu acho que, como você mesmo bem falou, sempre as conexões, né? E se a gente fez o primeiro programa falando do Bob Dylan, quando a gente estava preparando o Bob Dylan, você falou para mim, eu acho que minha versão preferida da canção I Shall Be Released é a Nina Simone, né? Então tá pronta a conexão, porque ela não gravou somente essa canção esplendorosamente dele. Ela gravou mais meia dúzia depois. A gente vai comentar sobre isso. Me diga, o que você, de tantas versões que tem sobre essa canção, por que essa canção cantada por ela é tão especial? E aí já pode ingressar o que ela tem
de especial? Assim, vamos dizer, antes da gente conhecer toda a história dela, que já né? Bom, se tem uma palavra para definir, a Nina, é um furacão. É impressionante, as canções dela vão te dando supapos, ela te coloca num canto. Ela uma vez disse para o reverendo Martin Luther King: eu não sou não violenta. Duas negações para dizer o seguinte: se precisar, eu bato forte. E as canções dela tem isso também. Você vê o vigor crescendo, é um negócio que te encurrala num canto. É impossível não ver, é impossível não entender. E essa conexão, ela também, Martin Luther King, lembrando que Dylan esteve lá no grande discurso, né? O momento todo, a luta pelos direitos civis. É impressionante como é praticamente um artista completa o outro, e há mais nesse grupo, nesse anel de artistas dessa época aí, que ajudaram a mudar de verdade o mundo. Na verdade, é até óbvio que eles se encontrariam, pensando assim, é até óbvio que elas cantariam canções dele, né? Tão conectado com a luta, né, também, e ela visceralmente conectada, não a princípio. É incrível, né? A história dela é bem interessante. Mas ela sempre foi visceral. Isso é um negócio assim, visível nela. Ela não suportava algumas coisas e brigava pelo que precisava e queria. Depois deu um sentido a isso. É uma trajetória que a gente vê através da música de muita gente mesmo. Mas então, vamos falar mais dessa obra, de coisa. Qual a sua canção? Eu gosto muito da coisa da. Qual a canção que mais te impressionou? Quais são as canções? A gente fez isso no Dylan. Tem algumas, para mim, na Nina também, que são pancadão. Acho que uma das mais clássicas, né? Aquela do Ain't Got No, I Got Life. Ain't Got No, I Got Life. Essa é uma pancada, é uma música quase um mantra. Ela começa a falar, cantar, vai levando, sempre negando assim, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho. Mas... O que eu tenho? Pois é, o que eu tenho? Ela começa: eu tenho os dedos, eu tenho meu cabelo, eu tenho minha pele, eu tenho minha boca, eu tenho meus olhos, eu tenho meu sexo, eu tenho minha vida. Né? Ela dizia isso, ela dizia que livre mesmo ela se sentiu de vez em quando no palco. É outra possibilidade, outra porta que só a arte pode escancarar, né? O encontro dessa liberdade plena através da expressividade tanto intelectual quanto espiritual, né? Abrir a voz, abrir a mente, se conectar com aquele que está ouvindo, né? Dá para entender, né? Por que Dá para entender, sim. Dá para entender porque ela faz, tantos fizeram essa trajetória. E também o seguinte, a pressão que o tempo implica. Quando você está na mó de baixo, né, aquela pedra de moinho, quando você está na mó de baixo, é impossível não ver a injustiça. É impossível. Ela cresceu negra, numa família do lado errado dos trilhos, como ela dizia, né? E pelo talento absurdo dela, duas senhoras brancas viram ela tocando piano na igreja, ficaram impressionadas e começaram a dar aula para ela, e ela foi crescendo. E a professora dela dizia que o destino dela era ser a primeira pianista negra concertista da América do mundo. Incrível, né? Como esse ímpeto artístico dela e esse talento que realmente não se limitava somente a uma área, na verdade poderia ter possibilitado diversos caminhos, né? Para ela. Coisa. Só que eu acho que essa questão de soltar a voz, né? E logicamente todo o conhecimento que ela tinha no piano uniu essas duas ferramentas praticamente, né? Ela dizia que assim, que ela sentia uma força porque ela foi aprender piano lá na igreja. Sim. Tocando naqueles cultos impressionantes de muita vivacidade. Ela sentia naquilo uma alegria, um contato, uma proximidade do outro, aquela coisa da música e da empatia, né? Ela saltitava no piano. E como era, um gênio assim, o gênio, você tem razão. O que ele pegar para fazer, ele vai fazer, e muito bem, ele vai fazer a diferença naquilo ali. Quando a professora viu e tudo mais, aí constrói uma carreira, mas o gênio pegaria qualquer coisa, isso, poesia, pintura, o que pintasse na mão dela.
Eu não acho que o talento seja só específico, é aquilo que você agarrar mesmo, né? Claro, é o que você pode. Se a pessoa já tem a aptidão, aquilo que ela se dedicar, ela vai evoluir de uma maneira incrível, né? E, pessoal, vejam só, ela acabou estudando na Juilliard School of Music em New York City. Vamos contextualizar. Imaginem o que é isso naquela época, uma 50. Uma garota negra estudando piano clássico, erudito, né? Totalmente elitista naquela época, né? Isso deve ter sido em 50, porque ela nasceu em 1933. Ou seja, devia ter 16, 17 anos quando foi para a Juilliard, que era essa idade. Juilliard, né? É década de 50, mesmo. De qualquer forma. Né? Ou seja, década em que a humanidade, né, a mesma coisa que a gente falou na live passada, em que os Estados Unidos estão vivendo o pós-guerra e os vencedores não eram nazistas, mas eram ultraconservadores, eram outro tipo de fascismo. E racistas. Não, racismo assim tão horroroso, tão horrendo, praticamente como era o tratamento dos judeus e dos ciganos e tudo mais quando Hitler subiu ao poder. Né? Naturalizado, né? Um racismo natural. Eu penso assim, na Europa do século XIX, na Europa Central, era tão naturalizado que você quase não se atrevia a pensar que existisse um mundo diferente daquele. Na família dela, ela fala que ninguém discutia a questão racial. Ninguém falava de raça na família dela. Simplesmente se aceitava a regra e vivia sob ela. Não a Nina, né? Acho que a Nina Simone provavelmente nunca aceitou nenhuma regra imposta para ela. Ela tinha que concordar com aquilo. Mas era de fato praticamente parte do modus vivendi da época, né? E isso é a coisa mais horrível, né? Tinha alguns poetas, sabe? Se falava também no renascimento do Harlem, que estava acontecendo justamente naquele momento, o renascimento negro, né? E ela é muito jovem ainda, mas assim, aqueles poetas, aqueles historiadores, escritores, gente se formando, aquilo que gerou o próprio Dr. Luther King já estava acontecendo, já tinha uma coisa fervilhando, borbulhando ali, e o que ela não podia imaginar é que ela seria a voz daquilo, seria uma super voz daquilo, mas acho que ela já era uma voz muito forte para tudo. Ela cantava o blues de um jeito... aquele negócio, né? Quando a gente fala que o oprimido grita e através da música que ele grita, ela estava gritando. Ela realmente não se conformava nem aceitava aquilo. Ela viu a música como uma alegria dentro da igreja dela, mas assim que ela atravessou o mundo e foi para a Juilliard, que ela tentou, estudou 2 anos lá, mas para continuar, ela se candidatou a uma bolsa. Claro que ela não foi aceita. E ela... Mas um talento superior, ela teria que ter sido aceita. Se ela fosse branca, teria sido aceita. Claro. Não é só a questão do... Eu acho que quando ela estava lá no conservatório, né, além do talento e tudo mais, ela rapidamente conquistou uma contextualização social de onde ela pertencia, onde ela estava, onde que a sociedade colocava e todo o racismo que era incutido na realidade dela. A única negra, provavelmente, ou não sei se tinha alguma... Acho que era a única negra na escola. A única, né? E imagine lidar com isso, né? A questão da arte acabava sendo paralela, eu acredito, perto da dificuldade de existir, né? Eu vejo assim, o pessoal andou falando durante um tempo, cada vez que os oprimidos conquistam algum espaço, daqui a pouco o opressor vira e diz, bom, esse é o espaço dele, ok, fica lá. Mas não, você vai ocupando centímetro a centímetro de tudo. Hoje, por exemplo, digamos, se você pensar num cientista, quem que você vai imaginar? No planeta, hoje em dia, você imaginaria o Stephen Hawking, um deficiente, uma pessoa com um handicap tremendo, ou um homem negro, que é o cientista mais importante, que é o Tyson, né? Tyson, né? Astrofísico, professor astrofísico. É o cientista que mais fala com a humanidade, as pessoas se reverenciam nele. Qualquer espaço que você dê para o oprimido,
ele vai ocupar muito bem, porque ele precisa daquilo. Ele precisa daquilo. Todas as pessoas que lutam nessas causas com quem eu conversei me falam o seguinte: a gente precisa mesmo de representação, de modelo, sabe? Um menino pequenino, negro, olha e fala assim: eu quero ser esse cientista aí, eu quero ser aquela militante ali, eu quero ser aquele doutor em sociologia, quero ser aquele músico impressionante. E essas pessoas fizeram. Dylan fez, Nina Simone fez, Elsa, tantos outros. Eu quero ser e eu posso ser, né? É isso que esses ídolos, esses ícones apresentam ao mundo. Antes da gente passar para a entrada dela na fama, que é a história muito boa também, eu só quero contar aqui para o público quais foram as canções, ou algumas delas, que ela cantou, que ela gravou do Dylan, tá? Então ela cantou I Shall Be Released. Isso. Cantou o The Times They Are Changing, que a gente falou no filme, claro. Lógico também, né? Cantou outras menos conhecidas, como Just Like Tom Thumb's Blues, e cantou uma muito boa, The Ballad of Hollis Brown, que é a história. Essa é muito linda. Falou o Dylan sendo um cronista, né? Essa é a história de um fazendeiro chamado Hollis Brown, da região de South Dakota do Sul, que diante do desespero, da pobreza, do racismo, do Ku Klux Klan e tudo mais, da perseguição, ele sucumbe, ele se suicida, né? E junto com a família, é uma tragédia, né? E ela canta, interpreta assim de uma maneira novelesca, na melhor maneira da palavra. E a última canção que ela canta é uma das minhas preferidas do Dylan, que a gente não falou, a gente esqueceu na semana passada, eu esqueci na semana passada, que é Just Like a Woman. Essa é maravilhosa, sim, claro. Não é mesmo? Isso tem muito sentido para Nina. Claro. Para Nina, porque ela não vivenciou só o racismo de uma forma brutal, não. Ela vivenciou a condição de mulher de uma forma... Negra. Mulher negra. Ela apanhou, foi abusada, a força física sobre ela, embora ela sempre lutasse muito, ela viveu relação tóxica, ela sofreu muito o que muitas mulheres no mundo sofrem. Cantou isso também, cantou muito isso. Cantou. Eu acho que ela não escolhia nenhuma canção que não tivesse... Eu tenho essa impressão. Nenhuma canção ela cantava só por cantar. Todas tinham algum significado, né? Sim, eu acho também, sabe assim, tudo que eu conheço dela, você vê que ela está falando, de certa maneira, dela. Ela transformava a vida dela numa crônica. Você vê, o Dylan foi um cronista que saiu falando do outro. Ela falou do outro falando de si. Sim. Muito. Mas era ela. Sem dúvida, ela é uma protagonista de cada tristeza daquelas, de cada gota de solidão, de cada angústia racial, ela protagonizou. É uma dessas mulheres. E com esse gancho, não é à toa que o primeiro sucesso dela, em 1958, ela tinha 25 anos, né? Uhum. Logicamente, ela foi atrás do que para gravar? Ela foi atrás da música de George Gershwin, Porgy and Bess. Foi o primeiro grande sucesso dela. É a canção I Loves You, Porgy, né? Cantar um inglês dialético ainda. Deixa eu só contextualizar para o pessoal que talvez possa não conhecer. Gente, o Gershwin, nascido no finalzinho do século XIX, foi um dos primeiros compositores de música erudita a mixar música erudita com jazz, com blues, a trazer não somente a música dos afro-americanos para as salas de concerto, mas a trazer as histórias dos afro-americanos para as salas de concerto. E ele fez isso de uma maneira que mudou a história da música. É um dos meus compositores preferidos também, George Gershwin.
e morreu muito cedo, infelizmente. E essa ópera, imaginem, tentem imaginar, Porgy and Bess se chama a ópera, é uma ópera barra musical, cujos personagens são negros, é uma história de um casal, de uma família, Porgy and Bess, de negros, e imagine um jovem judeu naquela época trazendo para uma casa de ópera em Nova York uma ópera sobre negros, com elementos musicais dos negros, em meio àquela sociedade completamente fascista. Uma ofensa dupla. Dupla, tripla, realmente. E não é à toa que a nossa querida Nina escolheu essa canção. A canção é de 1935 e ela canta em 1958, né, quando o George já estava morto há um bom tempo, infelizmente. E é isso que estoura ela, né, nas paradas, né, cara? É a primeira que ela sobe vertiginosamente nas paradas, e de uma jovem desconhecida que tocava em bar. Até então, ela vira um fenômeno. Só para indicar para os nossos, para quem está aqui com a gente, são várias versões lindas dessa ópera. Eu tinha duas que são meu xodó. Uma do Louis Armstrong e da Ella Fitzgerald, que é uma coisa deliciosa de se ouvir, e outra do Ray Charles e da Cleo Laine, uma cantora inglesa que é de arrepiar. Aliás, de lembrar delas, eu já me arrupio, como se dizem. Duas das melhores. Em Minas. Duas das melhores, maravilhosas. Então, é uma ópera linda. As composições são maravilhosas. Os atores que cantaram, muitos cantores, muitos músicos negros fizeram Porgy and Bess. E é desta ópera que existe, que surge Summertime, na verdade, né? Summertime, para mim, uma das canções mais sublimes, mais sagradas da história. Tanta gente cantou também, e ela tem tantos significados dentro dela, né? Musicais, sociais, políticos, e tem uma beleza singela, universal, que você reconhece diversos povos lá dentro. Pelo menos diversos. É o que eu sinto dessa forma. E toda vez, quando eu sento ao meu piano aqui, parece que minhas mãos vão automaticamente improvisar o Summertime. Uma vez tocando lá no cais, que sempre aparece alguém, aquela moça queria cantar. Uma jovem negra pediu para cantar, cantou com a gente um Djavan, um ligeiro sotaque, mas com a propriedade. Aí pediu para cantar Summertime. Aí que eu vi que ela falava um português meio inglês. Cantou um Summertime com a gente tocando lá, de arrepiar tudo. Aí descobri, ela era de Nova York, a menina era de Nova York, cantava, e era uma das canções que embalava ela quando era criança. Quando era menina, adorava a canção. Cantava lindamente a música. Summertime também lançou uma outra diva fantástica, que é a Gênesis. Não só essa música, mas aquele disco que ela canta, Summertime, uma versão estupefaciente, como dizem os portugueses, né? Que semi-drogada, mas misturada com tudo aquilo daquele momento, também usou. A ópera foi usada como canção de libertação por muitas pessoas, muitos músicos. Várias das canções dessa bela ópera. E essa canção, mais um detalhe sobre essa canção, é uma canção muito legal, porque ela consegue unir... ela é uma canção que é um gospel, né, um negro. Ela é, ao mesmo tempo, uma canção de niná. Ela é um lullaby. Isso, é um lullaby, né? Exatamente. Aliás, está ninando uma criança. Canção de protesto, e ela é uma canção fantasiosa também, porque conta uma narrativa que, de certa forma, não é real, é um desejo do que poderia ser, né? Assim, quase inatingível. Quase inatingível naquele momento, naquele período, que a Porgy and Bess se passa no pior momento do racismo do Sul. Se passa assim, onde eles não tinham direito nenhum. Tanto é que ela pede na canção para Porgy não deixar que a levem. As pessoas tinham o poder de fazer isso com ela.
com Bess. A ópera É triste, é uma beleza, né? É linda a ópera. é linda, ela é uma tragédia mesmo, mas tem muito amor no meio e fala da realidade e fala de esperança também. Fala de esperança, porque Pog termina com Bess. Isso. E, além de tudo, é uma questão assim que não somente nos Estados Unidos era um dos piores momentos, mas na Alemanha estava acontecendo já. Hitler já estava no poder. Já tá. Né? Era o momento do pré-guerra praticamente. Já. Então, assim, foi um sopro para o mundo. E Nina gravou isso, então, e gravou Summertime também. Tem no YouTube o Summertime dela, uma introdução longa de piano, é lindo. Né? O piano dela é surpreendente o tempo inteiro. Você que é do ramo, né, Jean? Eu fico ouvindo, gente, como é inesperado isso que ela fez agora. Ela começa a martelar e bater no piano com vontade, aí depois vira numa... Ela é muito expressiva mesmo. E ela é livre, né? Ela não se prende aos paradigmas musicais também. E ela dá sentido à ideia de piano forte, né? A hora é forte, a hora é piano. É uma maneira dela de tocar, né? Única. Ela começa a estourar mesmo, começa a gravar e produzir, né? A Nina sai... Porque tudo dela tinha uma marca muito pessoal, né? Ela começa... Atenção, inclusive essa versão dela cantando Porgy, I Love You Porgy, tem uma versão dela ao vivo num programa de TV. Sim. Que é impressionante como ela domina a plateia, essa coisa que ela tinha também, um domínio sobre a plateia muito grande, né? Uma presença muito grande. E aí, outra coisa interessantíssima, em 1963, aos 30 anos, imaginem só, ela estava fazendo shows ao vivo no Carnegie Hall. Né? Carnegie Hall. Imaginem só. Né? O marido dela, empresário, que era um ex-policial, organizou, era um sujeito muito competente nesse sentido. Eu vi alguma coisa sobre ele, andei procurando. Era muito competente. Era um ex-policial, ou seja, brutal, objetivo, muito difícil. Ele brutalizou a Nina há muito tempo, mas também, de certa maneira, ele foi um artífice da carreira dela. Sim. Porque ele a colocou no Carnegie Hall. Ela reclamou. É interessante que ela reclamou. Ela falou assim, está muito bom, vou tocar aqui no Carnegie Hall, é bacana, mas não é o que eu pensava. Eu achei que eu ia tocar bar no Carnegie Hall. É delicioso que ela queria tocar bar no Carnegie Hall. Mas, dali, ela começa a ser uma dessas divas, que todo mundo quer assistir os shows da Nina Simone. Todo mundo quer ver aquela pessoa espetacular e começa uma gravação genial atrás da outra. Até então, ela cantava isso, a dor pessoal. A dor pessoal. Mas ela vai conectando os pontos, né, Jean? À medida que ela vai vivenciando o fato de ser uma diva negra e viver essa contradição de ser adorada, os caras vão, mas ao mesmo tempo a tratam como um ser de segunda categoria. Sim, muito artista negro viveu isso. Tina Turner viveu isso, né? Viveu muito. Inclusive, também com a questão de uma relação abusiva, né? Sim, também uma pessoa que viveu uma relação muito abusiva. E você vê, né, assim, com um músico talentoso, o marido da Tina. Mas, putz, que coisa terrível. Assim como esse marido, esqueci o nome dele, mas o marido da Nina, que era um sujeito muito talentoso porque ele fazia, e era um homem do seu tempo, violento, bruto, conseguiu chegar na polícia. E isso, é claro, você trabalha com o opressor, você se torna parecido com ele, de certa maneira. Né? Ela tinha uma relação bastante paradoxal, né? Porque ele, de fato, ajudou a carreira dela, mas ele fez ela sofrer muito também. E ela reclama do excesso de trabalho, né? Você vê que muitas músicas dela, ela transforma quase em cantos de campo de trabalho mesmo. A Put a Spell on You, ela canta aquilo de uma forma que é... E era uma coisa assim, a posse que ele tinha, porque ela ficou muito tempo com ele. Muito tempo. Acho que ela começa a se afastar quando ela percebe que a existência é política, né? Que é assim, quando ela começa a ter contato justamente com a época dela.
a época dela começa a borbulhar e ela não se ausenta disso, pelo contrário, mergulha de cabeça, né, Gil? Vamos lembrar também que naquela época não era fácil, como é hoje, para uma mulher largar um marido, assim. Não, de jeito nenhum. Então, ela Não era, passou por não. bons bocados aí. Essa é uma parte importante da história dela. Agora, outra coisa que eu queria levantar é como ela era atenta e viva para buscar repertório, né? Ela olhava para todos, se você olhar, ela sabia tudo o que estava acontecendo. E eu acho que aí Tudo. vem justamente do fato dela ter crescido com isso, né? Música erudita, sabe o que é Bach, sabe o que é Beethoven, entende a teoria, não sei o quê, mas também está vendo acontecer o Bob Dylan, está vendo as cantoras negras e brancas cantando, está acontecendo tudo. Então ela está de Sim, olho em tudo, né? tudo. Ela fez piano clássico, conhecia toda a música erudita, mas cresceu criança tocando espírito nas igrejas. Ela É, começa a tocar na igreja criança ainda, né, para sim. a congregação. O espírito está lá. Então, assim, é uma coisa muito parecida com grandes talentos negros tiveram esse início infantil dentro dessa grande escola musical que é o canto do oprimido, né? Quando você grita, como não ficar bonito? É impressionante como a estética acompanha a honestidade intrínseca desse tipo de canção. Sabe aquela coisa assim, você vê um menino aí meio posudo, cantando tristeza de classe média e tal, você fala assim, pô, mas esse garoto aí dificilmente passou por esse blues todo que ele está falando. É. Aí, a Nina não, o blues dela, o blues do Ray Charles, o blues dessas pessoas, é absolutamente visceral. É honesto, demais. É legítimo, né? É legítimo, muito legítimo. Agora, olha só, ela canta uma canção em 1963 no Carnegie Hall, tem um álbum, né, sobre Sim. esse concerto. Ela canta uma canção em hebraico. Ah, você Lembrou sabe, dessa? lembrei sim. É Essa é uma uma outra. é um Rapaz, trechinho isso. bíblico. Ela canta em original em hebraico. Aí eu fui pesquisar. Ela tinha relação, amizade com pessoas de diversas religiões, ainda nessa continuação desse passado de cantar na igreja dela. Ela tinha essa questão religiosa. Exatamente, tinha sim. Ela conheceu principalmente um rabino chamado Karl Lebach, que era um rabino famoso na parte musical nos Estados Unidos. E tem essa cançãozinha que se chama Eretz Zavat Halav. Eretz Zavat Halav, que é sobre a terra de Israel, né? Em termos bíblicos mesmo. E é praticamente mântrica. Ela vai cantando e repetindo, e entra toda uma instrumentação, de certa forma, raiz, tribal mesmo, com uma percussão Sim. imensa, em pleno A, Carnegie Hall. o período da escravidão dos judeus no Egito é usado como uma metáfora muitas e muitas vezes pelos batistas do Sul, pelos negros e tal, nos seus discursos também, porque é aquela coisa da libertação. Você alcançará uma terra prometida aqui, na terra, e não deixar para o depois, no céu ou coisa que o valha. É a canção de luta. É uma coisa sobre a Nina que eu lembrei aqui, mas depois eu lembro, daqui a pouquinho eu lembro sobre ela, sobre essa. Então, é isso. Eu queria levantar como ela realmente era Lembrei, atenta, cantava em várias lembrei. línguas. Lembrou? Tem um motivo também para isso, porque a Alberta Hunter, que é uma pessoa também que a gente vai ter que conversar sobre ela um dia, ela gravou também em Yiddish, uma Sim. linda, linda, linda canção. E, na verdade, há uma conexão muito íntima entre o judeu americano e o negro americano, especialmente nas grandes metrópoles, por causa da vivência dos guetos. Ambos vivenciaram coisas similares nesse sentido. E ambos os povos tinham tradições musicais muito interessantes e curiosas. Então, a conexão, e mais até do que isso, assim, praticamente quem gravou os negros que estavam surgindo com a música foram pequenos músicos e empresários judeus que começaram gravando aquilo também, comprando equipamento, gravando no fundo, na própria cozinha, no banheiro. Estabeleceu-se uma conexão intensa entre dois tipos diferentes de opressão.
oprimidos. Identificação entre povos. Né? Há uma identificação quando você grita e o outro responde numa outra língua, com outra tradição, mas você sente a dor do outro ali. De novo, não é à toa que foi o Gershwin que compôs a primeira ópera. Sim. Em homenagem aos negros, né? Com letra do irmão dele, inclusive o E com letra do irmão, que é o Ira, que era um grande letrista, fazia os libretos todos, né? E tem mais coisas nesse sentido, assim, porque há uma outra canção famosíssima que você lembrou hoje, que eu achava que era da Billie, uma outra canção que a Nina gravou, que eu achava que era da Billie, na verdade, é de um... Vai lá, conta essa história, Jean, que ela é muito interessante, me surpreendeu hoje. Fiquei essa fascinado. História é fantástica, né? Tem uma das canções principais que a Nina gravou, se chama Strange Fruit, né? Uma fruta estranha. Ela gravou isso no disco Pastel Blue dela, 1965, um pouco depois do Carnegie Hall. É uma das minhas canções preferidas. E a letra é uma poesia realmente impressionante, né? Eu sugiro que todos vocês olhem. E o compositor dessa canção se chama Abel Meeropol, Abel, né? Abel. E é um imigrante judeu-russo que imigrou para os Estados Unidos e tem uma história de vida, né? A gente estava até conversando, uma história de vida fantástica também. E era perseguido porque era do Partido Comunista. Ou seja, um judeu do Partido Comunista compõe canções que, na hora, duas das maiores divas negras se identificam, a Nina e a Billie Holiday. Né? E ele compôs essa letra, eu fui olhar depois, viajando mesmo e sentindo aquilo como uma pancada pessoal. É um cara que migra de um lugar que tinha pogroms, que perseguia da mesma forma, da mesmíssima forma, mortes súbitas, a morte súbita, inexplicável, sem sentido, acontecia o tempo todo. E isso tudo serviu de elemento de identificação. Essa conexão entre a música judaica e a música negra, que, de certa forma, está na raiz de uma parte significativa do jazz, é muito importante. É muito importante, é uma coisa que a gente... Vamos fazer um programa falando disso, porque ela é muito interessante. E conectar com coisas mais até modernas também, que tem a ver com isso também. Mas a Nina canta e a versão dela é espetacular. Aliás, a versão da Billie e a dela as duas são de chorar, de arrepiar. Quando você entende o que a letra está falando, então, quando você percebe que ela descreve uma tristeza tão, tão profunda que você não tem palavras, tanto é que ele não usa a palavra linchamento. Nunca, nenhuma vez. Não precisa usar. Só descreve a tristeza daquilo. Pessoal, depois sugiro que vocês realmente vejam esse poema, mas a Strange Fruit, a fruta estranha, é uma referência a como os negros eram linchados no sul dos Estados Unidos e pendurados em árvores. Né? Era uma prática que os supremacistas brancos faziam. Então, uma espécie de um fruto estranho àquela árvore. E, logicamente, existe um paralelo bíblico também da árvore da vida, da fruta proibida. Né? Exato. É uma conjunção de fatores que leva, assim... Algumas dessas obras, gente, são as coisas mais bonitas que a gente já viu. É uma tristeza pensar que é preciso tanta tristeza para serem produzidas. Não é necessário. A música pode ser muito alegre o tempo inteiro. A própria Nina dançava muito. Em muitos dos shows ela tocava, deixava a banda tocando e ia dançar na frente do palco. A música é dança também. Mas é impossível não falar do próprio tempo. Esse era um mote da Nina Simone. Ela dizia que o artista precisa falar do tempo que ele vive. Claro. E quando ele fala do tempo que ele vive, ele tem que ser absolutamente honesto. Ele tem que dizer o que ele está vendo. Infelizmente, a dor sempre foi uma força propulsora para o artista, né? Sempre foi, infelizmente sempre foi. A Nina, sim, ela se engaja no movimento dos direitos civis de cabeça. Acho que como poucos artistas fizeram... Ela se engaja completamente. Ela vai para Martin Luther King, mas com o assassinato de Martin Luther King, ela radicaliza, ela vai para Malcolm X. Com o assassinato de Malcolm X, ela se alia
ao que restou dos Panteras Negras e propõe literalmente tacar fogo nos racistas. Ela propõe tacar fogo na América, literalmente. Durante um bom tempo, ela trabalhou nisso, cantou, participava dos festivais, fazia as canções absolutamente radicais, fazia de protesto, só cantava. E, é claro, o que acontece? A sociedade branca boicota completamente a Nina Simone. Tenta quase que apagá-la da história da música. Ela já tinham tentado fazer isso também, com o jazz como um todo, quando lançaram a tal da caça às drogas, a guerra às drogas nos Estados Unidos, foi uma ferramenta para oprimir o negro que estava se tornando o herói americano por causa da música. Vários deles. E eles foram atrás para poder matar os caras estrangulados. Muitos foram para a Europa, fizeram lindas carreiras lá. Mas a Nina foi estrangulada por esse outro motivo. A militância dela era um negócio inadmissível. Por que ela não se conformou em ser uma diva da tristeza? Uma cantora de blues com entrada na sociedade branca? Não, ela foi militar e os caras baniram ela das rádios, dos shows e tudo mais. War on Drugs, a guerra contra as drogas, que na verdade era só de fato uma cortina de perseguição racial, né? E na verdade isso que você narrou tão bem é na verdade já uma espécie de cultura de cancelamento, né? Cultura de cancelamento. Da época, com motivações, como sempre, políticas, ditadas pela elite branca, né? Exatamente. Eu quero... Diga. Não. Eu ia dizer o seguinte, essa é uma coisa normal, porque a elite branca aceita que você produza alguma coisa e mostre o seu valor aqui e ali sob controle. Mas se você começa a criar asas de independência de verdade, aí os caras não deixam mais não. Exatamente. Você aceita enquanto você não saia do cerco que a elite... Fica no seu lugar. Fica no seu lugar. Né? Eu quero voltar agora, recentemente... pode falar, depois eu lembro disso. Quero voltar um pouquinho só para falar o seguinte. Você mencionou o I Put a Spell on You, que é uma das canções muito importantes também. Ela gravou isso em 1965. Vocês vão ver do que a gente está falando tudo dentro da década de 60, praticamente, começo de 70, que é justamente isso que o Renato falou. Esse foi o ápice dela e depois realmente começou essa perseguição. Em 65, ela grava essa canção, I Put a Spell on You, que é de um outro ícone norte-americano, negro, afro-americano, que é o Screaming Jay Hawkins. Fantástico, Screaming Jay Hawkins. Fantástico, um dos precursores da turma do Chuck Berry e tudo mais, né? Little Richard e tudo mais. E a canção, a questão é a seguinte, essa canção, ela é uma espécie de hino também, que também transcendeu barreiras, né? Entre negros e brancos. E você se lembra que em 1969, no Woodstock, o Creedence Clearwater Revival cantou essa canção. No Woodstock, olha que história. Uma banda literalmente de música caipira, quase, praticamente, um rock caipira, um redneck, quer dizer, a epítome do perseguidor desiste da perseguição e adere. A década de 70 teve isso, assim, quando você traz para o seu lado os brancos que antes te perseguiam. Os filhos dos brancos que te perseguiam não querem mais aquilo. E passam a seguir Creedence, Dylan e tantos outros. Nos estados onde isso era impossível de acontecer. Onde isso era impossível. O poder da música. E como você bem lembrou no programa hoje, né, no programa que a gente fez lá com o Mauro, pode ser usada para o bem ou para o mal. A música está ali, ela mexe com as emoções, ela carrega a gente abaixo da nossa capacidade de tomar decisões coerentes. A gente segue o coração com a música. A gente tem que fazer um programa sobre isso, porque é uma temática difícil. Em algum momento a gente faz mesmo. Sobre o mau uso, né? O mau uso da música, claramente, como qualquer ferramenta, depende de quem segura, né, Jean? Quem está carregando, quem está no punho dessa ferramenta.
A música não é viva por si só, né? Quem Claro. faz ela viva é a alma humana, é a centelha divina do espírito humano, né? Então isso pode ir para qualquer lado. E, claro, embora eu ache assim, quando você comove realmente, se você se deixar levar por aquilo que a música faz, dificilmente você vai querer o mal do outro. A comoção que a música causa é muitas vezes de entender o outro. Na maior parte das vezes, quando eu sinto a música, né, aquilo que se faz sentir a música, você quase vive o que o compositor fez. Sim. Né? Então, você ouve um blues. Pô, é difícil não sentir por que aquilo foi feito. Né? Você é teletransportado, né, para a realidade exatamente. do criador. Né? Cara, em 1965 tem outra canção que a gente não pode deixar passar aqui, que é também uma canção de crônica, se chama For Women, a história de 4 mulheres, tem uma parte recitada, né? Muito forte também, né? Muito forte. Lembrei de uma outra, Feeling Good. Feeling Good. Feeling Good, que é um blues onde a cadência da música nega completamente essa expressão, estou me sentindo bem. A cadência nega completamente, toda a música nega essa sensação. Isso é uma coisa também da Nina, né? Porque ela acho que ela nunca se sentiu, raramente ela se sentiu bem de verdade, sabia, Jean? A gente, quando percebe a história dessa, raramente. É uma dessas artistas que se consome enquanto produz a obra que transforma, né? Ela se consome enquanto produz a obra que transforma. Eu acho que a Tina Turner também tem. Eu tenho essa impressão. Talvez depois de mais... Olha, a Tina, em algum momento, conseguiu realmente ser dona de si mesma. Sim. E foi muito feliz. Sim. Na última fase da carreira. A Nina também, de certa forma, né? A Nina também, no final da vida, ela consegue encontrar uma certa paz. Uma certa paz. É o desenvolvimento. É uma música. Olha, em 67, ela grava um disco muito importante chamado Silk and Soul. E tem uma canção também muito importante que, olha só pelo título da canção, a gente já vê: I wish I knew how it would feel to be free. Eu gostaria de saber como se sentiria, como seria sentir ser livre. Em 1967. Num dos documentários aí, ela responde uma pergunta que ela fala assim: livre. Ela hesita e fala assim: posso dizer, o que o cara pergunta, o que é ser livre? Para ela, posso dizer que algumas vezes no palco eu me senti livre. Algumas vezes. Ela sempre se sentiu muito pressionada. Que tudo as pessoas esperavam dela e precisavam dela para muita coisa. E aí, em 68, o que acontece? A tragédia. Dr. Martin Luther King assassinado brutalmente. E vejam só, pessoal, eu não sabia disso até dar uma pesquisada esses dias. Eu sabia que ela tinha feito um álbum em homenagem a ele, um concerto e tudo mais, mas eu não sabia que tinha sido 3 dias após o assassinato. Ela ficou tão chocada, ela desligou o mundo, ela foi para o estúdio e em 3 dias ela produziu o álbum. Olha só, o álbum se chama Enough Said, que seria Enough Said, dito o suficiente. Né? 3 tudo dias... já disse, já está dito, tudo foi dito. Está dito, é isso. Ela fala também sobre isso, que aquilo para ela mexeu com ela de uma forma muito profunda, vou dizer. Né? E havia aí, assim, no documentário sobre ela, eles colocam também um trecho que há vários líderes negros falam assim, olha, falam para os brancos, vocês mataram a única esperança de ponte que existia. Ele pregava a paz, nós não. Quando a Nina assume, ela já tinha dito para o próprio Dr. Martin que ela não era não violenta, ela era violenta se fosse preciso. É quando ela começa realmente, é a partir desse assassinato e desse álbum que ela vai ser cancelada. É a partir daí que ela começa a ser cancelada. Realmente é incrível como ela era convicta e ativa, como praticamente ninguém em sua geração. Ela deve ter errado, a filha dela reclama que ela foi bruta, que ela era meio ausente,
Mas, assim, ela vivia com ela carregava tanta dor, a carga dela era muito grande, ela tinha muita pressão que ela mesma impunha sobre ela, perfeccionista, não levava desaforo para casa, e aquele negócio. Uma vez uma amiga minha disse isso, quando eu falei assim, não, você é muito nervosa. Ela falou assim, se você fosse mulher, você saberia por que eu sou nervosa. Por que eu brigo tanto? Porque eu fui nervosa porque você brigava muito. Porque, na verdade, você não sabe o que é. As pessoas só te olham desse e daquele jeito, só te tratam dessa e daquela maneira. E a Nina não suportava isso, e isso também ajudou. Ela foi cancelada porque ela tornou isso uma maneira de viver. Militar do jeito que ela militou é dizer não para quem abusa de uma forma muito definitiva, né? Dizer não ao establishment, dizer não à indústria. A indústria, que ela nunca teve grande negócio. O marido dela é que fez ela ganhar algum dinheiro. Mas ela não era dinheiro, nunca foi, ela só queria pagar as contas, como qualquer um de nós. O mais, nem isso. Acima de tudo vinha o idealismo, né, e a luta política. Em 1969, eu vou mencionar aqui algumas canções que ela cantou, porque, repito o que a gente falou lá no começo, ela tinha uma visão panorâmica em termos de repertório que era impressionante. Ela conseguia trazer canções de diversos universos musicais e até mesmo gêneros musicais para a estética dela, para o estilo dela e, sobretudo, que passasse, que coubesse, que vestisse na única, na ímpar voz dela, né? Então, veja só, ela gravou uma versão do Revolution dos Beatles, a canção do álbum branco, né? E ela pega a música, vira do avesso e faz a versão dela. Faz dela. O pessoal fala que ela não interpretava, não. Ela reconstruía as canções que ela tocava. Reconstruía. Ela erigia uma outra obra. Nesse sentido, é puro jazz, né? Como um Charlie Parker, porque ela reconstruía toda a estrutura da música. Mantinha a referência lá num canto e o resto... Essa versão de Revolution mesmo é absolutamente inusitada. Esse acho que é o maior exemplo dessa reconstrução, né? Dessa nova versão mesmo. E aí, ainda nos Beatles, ela faz o Here Comes the Sun, do George Harrison, e também versão única dela, e depois ela faz o My Sweet Lord, da carreira solo, do George. E aí, mais uma vez, a questão da religiosidade, né? É um Beatle, atenção, num Beatle puro mesmo, né? Assim, ela realmente, desde o começo, acho que essa infância, tocando piano dentro de uma igreja, com o cara pregando a terra prometida que um dia vai chegar, e as pessoas todas dançando em volta, cara, como não ficar eternamente marcado por uma experiência dessas, né? Claro, sem dúvida. Inclusive, eu te digo músico, até pela minha experiência própria. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas a gente que estuda música, que vive no meio da música, a história da música passa pelas religiões, passa por dentro das igrejas, das sinagogas, dos templos hindus, de tudo, né? Claro. Então, a minha obra tem muitos elementos religiosos e, melhor dito, interreligiosos, né? Então, a música está ligada à religião desde o começo. Acho que a primeira tíbia furada, soprada, a primeira pele esticada, batida, era para tentar falar com algo que eles não viam, mas que as forças estavam ali. As forças estavam ali. Então, toda a música, de alguma forma. Eu, que nunca fui muito religioso também, embora tenha ficava impressionado dentro das igrejas por causa dos órgãos. Sim. O som de um órgão dentro de uma igreja é um negócio impressionante. Sim. Mas quando eu descobri que Bach era um músico que dedicou toda a vida dele a Deus, eu falei assim, bem, está na cara que a religiosidade não... Ela é um fator extra, a espiritualidade, mas melhor dizendo, a espiritualidade é um fator extra na beleza da música. É mais um dos fatores da beleza da música. Sem dúvida, e a espiritualidade cruza com as questões religiosas em termos culturais mesmo, claro, né? Independentemente da questão dogmática, independentemente se a pessoa é religiosa ou não é. Eu mesmo não sou religioso, sou judeu, mas já compus missa cristã
para amigos cristãos, né? E sim, porque eu sei claro. que existe essa espiritualidade nisso. Eu me lembro de uma série de TV em que as pessoas tentam se lembrar de uma canção de Natal que não fosse escrita por um compositor judeu. É isso aí. Todas elas foram escritas por compositores judeus, sem exceção. Canções de Natal. Mas, não, essa coisa o cinema usa muito. Tem um filme muito bonito na Disney que chama Soul, em que a musicista, a saxofonista, contrata o cara porque a contratação é igualzinha a Nina contrata o guitarrista que acompanhou durante quase toda a vida, um guitarrista branco, muito bacana. Ela começa a tocar e não diz nada. E o cara que corre atrás. Como o cara entendeu o que ela estava dizendo, ele imediatamente passou a tocar com ela. Bateu a química, pronto, né? Bateu a química e ela no piano tocando e o cara atrás fazendo exatamente o que ela precisava. Isso é uma coisa que nós que somos do ramo, a gente de vez em quando isso rola mesmo e é um barato, é muito bom. Quando você entende, você percebe o que o outro está fazendo. E eu tenho essa química com um colega que eu toco há anos também. Você deve ter vivenciado isso também muitas vezes. Eu acho bonito isso na história dos músicos. De modo geral, né? Então... Isso é muito bacana na história da música, que ela acontece o tempo todo. Né? O entendimento sem palavras. Você sabe que outra canção que ela cantou, que mostra também um outro lado dela, um lado, de certa forma, mais singelo, mais para dentro, mas também colocou a versão dela de uma maneira única também. É uma canção do Leonard Cohen chamada Suzanne. Suzanne, eu conheço, sim. Linda, eu não conheço a versão da Nina, vou procurar. Judy Collins, olha a diferença. Judy Collins, a loirinha de olhos azuis ou verdes, e a Nina depois Simone, cantado pela Nina. Ela realmente tinha um leque amplo, gostava de música, qualquer música. Ela se deu, tanto é que assim, ela se deu muito bem com músicos brancos e negros, mesmo durante o período de militância civil, onde ela gritava no palco: vocês estão prontos para quebrar coisas brancas e tudo mais? Mesmo durante esse movimento, ela se ligava com muitos amigos e músicos brancos também. E aí, ela começa... Essa parte é assim, a parte mais difícil da vida dela. Ela quebra. Fica completamente quebrada. Ela não tem mais nada. Não tem mais nada. Ela desiste, enough said. Ela desiste dos Estados Unidos, diz: aqui não há nada mais para mim. E ela vai para a Libéria. Vai para a Libéria. E a Libéria tem uma história interessante. A Libéria foi fundada por ex-escravos americanos que saíram de lá, depois da Guerra de Secessão, e voltaram assim: nós vamos ter uma vida melhor na África. E voltaram para a África e construíram um país ali. Muitas coisas. E ela vai morar nesse país, onde ela olha em volta e não vê um branco oprimido. Não é um país rico, é um país que sofre os resultados do colonialismo europeu, mas ela vive lá por um bom tempo. E até volta a começar a tocar, não lá, mas volta a tocar no sul da França, na Suíça, nos lugares assim, e aos poucos ela vai se reintegrando. E a Europa, nisso se diga a favor, muitos músicos que foram execrados nos Estados Unidos conseguiram um abrigo musical na Europa. E o jazz mandou vários e vários gênios, como Ben Webster e tantos outros, foram tocar na Europa, com uma recepção impressionante. Porque, diga-se a favor da Europa, o europeu, um pouco pelo senso de culpa, sentimento de culpa, e um pouco por uma capacidade de apreciação artística intensa mesmo, eles absorveram, beberam muito esses artistas todos que foram para lá. Todos eles, sem exceção, pelo que eu pude acompanhar as histórias, fizeram shows bacanas, começaram a viver melhor, voltaram a ganhar dinheiro e tudo mais. Sem contar que uma cidade, quando a gente fala de jazz principalmente, né? Uma cidade como Paris, que recebeu ela muito bem, ela gostou muito bem, né, de estar lá, soube dar justamente o valor que os Estados Unidos não somente não souberam, mas que estavam tentando suprimir de todas as maneiras, né? Isso exatamente. Depois dos anos 70. Já. Incrível isso. Então, a década ela volta a existir depois de um período meio de ostracismo, via Europa. Volta a tocar, a gravar, a fazer turnês, a fazer concertos. E aí você vê, né? A ser apreciada. Aí você vê nas versões gravadas que tem disso,
Assim, você vê os relatos dos amigos, todo mundo com muito medo dela destemperar de novo. Mas, basicamente, você vê que ela estava feliz de estar voltando a tocar. Mas a altivez dela, ela, graças a Deus, nunca perdeu. Ela olhava para o público assim, com a sensação de, sim, nos pertencemos. Vocês me pertencem. I put a spell on you. Mas nos pertencemos. Também eu pertenço a vocês. E também, além dessa sensação, ela tinha também uma autoconfiança no palco que era incrível, inconfundível. A ideia do Black Gold, eu sou ouro negro, né? Certeza absoluta. Essa coisa da autoconfiança é fundamental, ela está na raiz do sucesso de muitos artistas negros nesse momento, porque era preciso ter, para poder enfrentar o que eles enfrentavam. É que a gente olha assim do nosso tempo, do nosso momento, da nossa realidade, a gente olha e é preciso, e agora, de certa maneira, as biografias, a filmografia, os documentários que estão surgindo, vão mostrando para a gente como era difícil ser um Miles Davis, ser uma Nina Simone, ser uma Billie, como era difícil ser uma pessoa dessas, ser um gênio, e por ser gênio, perseguido. Por ser gênio e não ser da cor certa, perseguido. Esse ódio do establishment, que aos poucos vai sendo desmontado, né? Se você for olhar hoje a pletora de artistas americanos de maior sucesso, indiscutivelmente ela é majoritariamente negra. Impressionante. É verdade, mas a gente tem que tomar cuidado porque o establishment ainda procura fazer aquele cerco que a gente falou atrás. Ainda cerca ali você dentro. Você é negra, você é mulher, não sei. Ótimo, você pode... Se bobear, eles colocam para servir dentro dos propósitos deles. Mas quando eles se ajoelharam no Super Bowl para protestar, poxa, me protesta. Poxa, vocês estão se comportando bem, o que é isso? O artista vindo do povo oprimido sempre é muito bem-vindo se ele se comportar. Mas quando ele não se comporta, só que a força dessa arte é tão grande hoje, é também aquele calcanhar de Aquiles eles faziam tanto dinheiro para o establishment que agora a força deles é muito grande. Claro. Então, quando um deles diz alguma coisa, o mundo inteiro tem que prestar muita atenção. Quando uma Beyoncé vira e fala assim, para mim chega desse tipo de atitude, é uma correria nas gravadoras porque eles têm que se adequar àquilo. Vai ser assim agora, se a Beyoncé diz, tem que ser. Isso é uma das coisas que eu acho assim, eu não sou um grande fã da cultura da celebridade, mas acho que as brechas onde os oprimidos conseguiram ocupar, eles conseguiram tanta potência ali e são tão carismáticos que conseguiram também tanto prestígio junto à população mundial que fica difícil para a elite manter sob controle. Fica difícil. A gente espera, eu sempre espero os artistas, não somente dos artistas, dos famosos, de modo geral, porque a gente coloca esportistas, que eles usem esse culto à celebridade, né? O culto à imagem, dessa forma, para algo positivo. E muitos fizeram o contrário, e muitos não fizeram nada, só pensavam no seu próprio umbigo. Aqui no Brasil há um grupo chamado Humanos Direitos, que aproveitou-se disso. Ele intervém muito nas lutas pela terra no Brasil, e usando exatamente a visibilidade, porque vários atores e atrizes muito conhecidos aderiram a esse movimento. A ideia foi essa, exatamente, usar a visibilidade que eles tinham como uma espécie de escudo. E funcionou muito no sul do Pará, nas regiões de grande conflito. Eles interviram muitas e muitas vezes, e o grupo gerou uma continuidade como um grande denunciador do trabalho escravo ou semi-escravo similar à escravidão no Brasil. Então, assim, tiveram um grande papel nisso também. Então, essa ideia de usar a visibilidade para realmente transformar é muito importante, porque vários desses célebres todos no campo do esporte, da TV, do cinema, da música, essas pessoas são também oriundas diretamente do pessoal mais oprimido. Claro. Quando eles põem aquilo a serviço disso, é um movimento, ajuda muito a consolidar e protege muita gente. Isso é uma coisa importante. Quando o pessoal do MUD punha a sua visibilidade dentro de um julgamento no sul do Pará que estava acontecendo, ele salvava a vida daquele cara que estava ali sendo julgado. Claro, porque, de repente, a mídia inteira, o mundo inteiro... A mídia inteira está olhando ali
a mídia inteira te olhando ali e ficava muito mais difícil para o pistoleiro engatilhar a arma e atirar. E, de novo, o Dylan fez isso muitas vezes, né? Muitas vezes. O Dylan fez isso muitas vezes. Meu caro, vamos passar para a nossa sessão de fotos aqui, que é uma parte muito legal do nosso programa. Vamos lá. Eu escolhi umas bonitas aqui também. Olha só. Que bela imagem, não? Que potência, né? Pantera, uma pantera, que potência. Não, a imagem é muito importante. Que imagem, que arte, né? Olha a cara dela, olha a face, olha os traços, olha o facial, olha o olhar dela. Ela não precisa Eu me lembro nada. sempre do meu amigo me dizendo o seguinte: a gente precisa de representação. Então, eu quero ser bonito, forte, poderoso. Eu quero que o jovem olhe para mim e fale assim: eu quero ser feito aquele cara, eu quero ser feito essa moça. Ela inspira. Aí ela inspira uma jovem criança, uma menina negra, fala assim: eu quero ser essa aí. E isso ajuda muito, ajuda demais. Realmente eu entendo isso. Não é só denúncia, é a representação do positivo. Olha como o lado bom, como é bom. É tão bom que você quer ser igual. E outra coisa, ela destrói os padrões de beleza impostos pela elite branca. Completamente. Né? Ela é o contrário do que eles queriam. Né? A beleza é relativa e eu imponho outra beleza. Né? E isso entra muito hoje na questão do culto ao corpo, ao físico e tudo mais. A beleza não é isso. Isso é a beleza imposta pela mídia, né? E pela elite. A beleza, geralmente... Isso acho que, não sei, minha filha que mexeu com o mundo da moda, dizia, acho que era Coco Chanel, a beleza mesmo é o adequado. Quando você olha para a pessoa e diz assim, está tudo certo ali. A beleza é isso, está tudo certo ali. Ela está se sentindo bem, aí, nesse momento ela está feeling good, está se sentindo bem, tem poder, tem capacidade de agir sobre ela própria. Quer dizer, o elegante não é o espalhafatoso, a não ser que aquilo seja o adequado. Sim. Né? Eu gosto da palavra, o elegante é o adequado. O adequado é o que funciona bem para aquela pessoa. Para a Nina Simone, ela não tinha como se preocupar com o padrão de beleza. Ela nem se preocupou com o padrão de beleza, ela simplesmente foi bela enquanto existia ali. No palco, deusa. Ela é linda em sua espontaneidade, em sua natureza. Simplesmente ela é. Não precisa fazer nada, né? Como ela é. Muito sensual. Inclusive, cantando aquela I Put a Spell on You, ela é extremamente sensual. Sensual. Claro. E eu não sei o nome da pessoa, mas a gente tem que dar o crédito para o fotógrafo também que trabalha. Que fez essa bela foto, né? Eu não... mais uma delas. Sim. Mais uma do mesmo ensaio. Né? Mais de perto. Essa é maravilhosa em sua tinta, no seu elemento natural. Aí, né? No palco. A filha dela reclamava que ela não conseguia deixar de ser Nina Simone, no palco ou fora dele. De certa forma, às vezes é uma cruz, às vezes é uma carga pesada com o artista. Um fardo. Essa foto, bela foto também. É muito importante também, porque, gente, uma mulher negra sentada ao piano e sendo fotografada e filmada era já por si só um ato de revolução social. Nos anos 40 e 50 era quase inadmissível, a não ser num inferninho, numa boate, num clube de jazz, onde os brancos iam para assistir, mas não queriam que o clube fosse lá para a terra deles. Exatamente. Aqui uma frase de uma canção dela também, Young, Gifted and Black. Essa canção é de uma grande amiga dela, que assim, é de uma peça que a amiga escreveu, né? Uma peça com que é exatamente essa renascença do Harlem, como eles chamavam. E aí ela já está começando a se engajar, apesar muito jovem ainda. Sim. Na verdade, ela está muito jovem, mas aí ela começa justamente a conhecer os textos, os poemas que vão começar a fazer a cabeça dela, né? Olha como ela está bonita aí, de mini saia e tudo. A cara ainda está com a expressão de uma menina ainda tem uma menina. Além disso, essa mensagem, né,
uma mensagem de ajuda e de incentivo a todas as crianças negras da próxima geração, jovens, dotados e negros. Tem uma bela música, aquela canta que tem isso na letra, Sim. que era... A peça fala isso também. Você, olha para você é jovem, você é talentoso e você é negro. Você tem tudo que você precisa. Era essa a ideia. Você tem tudo que você precisa para ser, para existir. Orgulho de ser negro, jovem, talentoso. Exatamente. E acreditar em si, né? Que era uma coisa que é contra a sociedade, que a sociedade já colocava a ideia da casta. Você é negro, você nasceu para... Que é o que acontece no Brasil hoje, né? Claro. O que os liberais chamam de sociedade da meritocracia é o contrário, é da demeritocracia, porque eles nos marcam com os deméritos, à medida que a gente vai descumprindo os cânones deles. Essa visão de mundo, Young, Gifted and Black, é o contrário. Isso é mérito real. Isso é o mérito real. Isso é a força propulsora para destruir esse sistema de castas não oficializado, mas que é o que impera. É o que impera. E ainda impera, porque a gente viu pela própria Beyoncé e outras, assim, quando você se ajoelhou no Super Bowl para protestar, já começaram as críticas do establishment. Exatamente. Ela com a filhinha dela. Olha que bonita, né? Ela com a bela criança foto. Bela foto. Muito bonita, né? Essa foto. Eu quis escolher muito bonita. Com a criança. E ela sempre achei que ela tinha um corpo extremamente bonito, Nina Simone. Um corpo vigoroso mesmo. Muito bonita mesmo. Ela dançava. A Elsa também, né? No Elsa Brasil, também, Elsa também tem um belo corpo. Ela dançava de uma forma muito vigorosa no palco, a Nina. Isso era num dos intervalos da vida de música dela, tá vendo? Olha a filhinha dela aqui. Que fofinha. É muito fofinha. Ela teve uma relação conflituosa com a mãe, né? Por causa... é a Leudila aí. Essa não podia faltar. Ela tá um pouco mais velha aqui já, né? Isso já era, porque nos anos 70 ela já estava sendo muito perseguida, ela já estava com idade de 33, né? Já estava com 40 e tantos. Isso deve ser década de 80, né? Já estava com 50 anos, já na fase de ostracismo dela. Sim, eu acho que sim, porque ele também já não está tão moleque aí já, né? Não, aí ele já está com alguma idade, já deve estar chegando perto dos 40. Mas bonita essa foto também, imagina. Muito bacana, muito bonita. Aí ela na beleza extrema, ela assume as cores, né? Ela começou a usar muito as roupas assim mais coloridas e tal. Orgulho da África também, né? Orgulho da África. Isso não é à toa que ela se muda para a África, né? Depois, o fim da vida dela, ela passou entre África, França, Suíça, por ali. Ela continuou morando na Libéria. Aqui eu acho que foi um dos últimos concertos dela. Sim, pela idade, acho que sim. Como tá bonita também. Nossa, que belíssima foto, Né? E olha só como ela... Dá para ver pela foto a movimentação, como ela estava cantando ativa, batendo palma, né? A 1000 por hora. 1000 por hora, sim. Ela no palco a 1000 por hora. Ela às vezes ficava tocando interminavelmente, assim, uma introdução, tocando, de repente explodia. Então, os shows dela são climáticos, né? Eu queria muito ter visto. É um negócio climático. Você não sabe quando ela vai te surpreender, te jogar para cima, para baixo. Parece uma dessas coisas. Ela era realmente um furacão. E os músicos tinham que ir atrás, né? Eles ficavam só atentos, né? Músico, para tocar com uma pessoa assim, tem que ficar muito atento. Eu tive uma pequena experiência disso. Olha que bela foto também. Deve ser da fase final mais, já dos últimos shows mesmo. Sim. Eu tive experiência com o Domingos Oliveira, no teatro, e ele fazia os cabarés filosóficos, então juntava os músicos, as cantoras, e aí ele saía cantando o que dava na cabeça dele e mudava de tom, porque não tá baixo para mim, aí mudava de tom, no meio subia de repente, saía, e os músicos todos engrenavam aquela curva e saía atrás. Mas era uma diversão você conseguir chegar de novo atrás do Domingos. Essas forças da natureza, você não discute com elas, você corre atrás, ponto final. Bom, no caso da Nina, como a gente falou durante o programa todo aqui, né? A música
era uma das personagens de todo Esse o universo que era a Nina, né? A presença, a ação, as falas dela entre as canções, toda a vida dela enquanto obra, né? Tudo isso estava sendo oferecido ao público. Né? Verdade, você tem razão quando você fala o seguinte: ela era uma artista de uma dimensão gigantesca, mas era também muito mais. Ela era também uma militante impressionante, porque ela transformou. Ela, na verdade, ela arruína a própria vida militando, mas deixou. O que ela deixa na militância é fundamental. A gente fica lembrando de frases e ditos dela, até hoje eu uso numa conversa ou noutra, todas as pessoas. E a música que ela deixa militante, a música militante, ainda é um hino também. Ela realmente, de certa forma, sacrifica a vida àquilo que ela acredita. Né? Não que ela faça isso assim de uma maneira... não foi deliberada. Negativo, né? Não, acho que ela não poderia fazer de outra maneira. Ela era isso. Né? Ela chega a dizer, muitas vezes, a filha dela comenta que ela odeia o piano. Ódio desse piano. E, na verdade, foi a redenção dela também no final, quando ela recupera a paz e através dele. Essa relação de amor e ódio com o instrumento, acho que todo músico passou. Tem época que você pratica, não estou gostando de nada que eu estou fazendo. Mas depois volta, desculpa, vai pedir perdão ao instrumento. Não, desculpa, eu estava mal, assim por diante. O amor e ódio, na minha opinião, pelo menos pela minha experiência própria, é um atributo que caminha perenemente dentro da vida do músico, né? Porque justamente o que a gente estava falando, né? Produzir envolve muitas coisas, né? Envolve você remexer, inclusive, as suas entranhas emocionais. Então, nem sempre isso é só prazeroso e só extasiante, né? Pelo contrário. Pessoal, quem assiste, para quem gosta de música ao vivo, tenta lembrar o seguinte: o músico está tocando ali, está se entregando o tempo todo, se entregando visceralmente a vocês que estão ouvindo lá e tal. É importante ter uma relação de troca. Então, eu entendo o músico que fica bravo. A Nina era desse tipo. Fica bravo quando tem alguém tossindo na plateia, Eu entendo, porque você trabalhou tanto para chegar. Tem um dos shows dela que ela começa a cantar de muita palavra assim: senta aí, menina. Você, senta aí, senta agora. E aí volta a tocar. É o João Gilberto. É o Tim Maia. Então, tirou a palavra da minha boca. Duas pessoas do Brasil que são famosas por isso, e eles podem ser João Gilberto, falecido, e Maria Bethânia, né? Maria Bethânia também, sim. Cala aí. O Tim era assim também. Você, só um retorno. E eu tenho um irmão músico que é assim também. Ele briga com a plateia para burro. Assim, desliga esse treco desse menino aí que está fazendo barulho aí para no meio. E toca em restaurante, toca nesse tipo de coisa. Então, sempre tem muita zona. Quem já tocou em restaurante sabe que se você espera silêncio, rapaz, não, ali não é o lugar certo para você tocar, não. Aqui eu sou muito, assim, bom, no meu caso, quando tem concertos com minhas obras, aí você sabe que a gente precisa de um silêncio mórbido na plateia. Pois é. Mas aqui é mais fácil, né? Porque o pessoal tem essa cultura é muito engraçado. Nas salas de concerto, celular nunca toca, né? Nunca toca. E mesmo esse negócio de tossir ou se arrumar na cadeira, tal, o pessoal espera acabar um movimento, né? Aí acabou, aí você ouve o pessoal e se arruma com a consciência e respeito ao artista. É isso mesmo. Então, eu entendo, sim, eu entendo. Eu, assim, é claro, depende muito da ocasião que você está tocando, mas certas coisas mais formais, é bom. É claro que eu, como sou mineiro, eu sempre dialogo mais com a plateia, né? Tento incorporar. O Domingos também, nos shows, ele incorporava os barulhos da plateia no show, mas isso, né, vai do swing. Cada música, cada momento é uma proposta, né? O importante é ser diferente, coerente para com a proposta do momento. Mas realmente, quando você está no silêncio e a música está suando, eu gosto de ouvir exatamente o que está acontecendo, porque eu gosto muito dos barulhos agregados, sabe? Sabe o barulho do dedo na corda de nylon do violão? O chaveamento do instrumento de sopro? Eu quero ouvir aquilo.
Então eu gosto do silêncio absoluto também. Totalmente, concordo plenamente. E outra, enquanto compositor, uma coisa que faz muito parte de mim é compor a pausa também, compor o silêncio. Compor o silêncio, exatamente. E a gente precisa ouvir o silêncio, e ouvir o silêncio é justamente aquele momento em que todos conseguem simplesmente estar em pleno silêncio dentro de um contexto sonoro. Exato. Isso é certo, certíssimo. Eu, como saxofonista, prolixo, né, como quase todo saxofonista é muito prolixo, e o pior é o seguinte, eu não sei, graças a Deus, a respiração circular, mas os que sabem a respiração circular não precisam nem parar para respirar, podem manter a nota o tempo todo. Pois é. São os segredos da música, os infinitos segredos da música que fazem a gente sempre querer melhorar e voltando para a nossa musa de hoje, né? Assim, é uma das artistas que eu mais admiro de toda. Assim, eu gosto demais. Eu sou um cara muito aberto para a música, sabe, Jean? Assim, não existe música ruim. Eu penso feito um grande pianista que tinha em São Paulo, Robledo, que dizia: não é música ruim, é o arranjo, é o arranjo. Faça um arranjo e a música fica boa. É isso aí. Eu me interesso, eu sou desses caras que estão andando e ouve alguma coisa tocando, pode ser um funk mais simples, pode ser um. Minha orelha faz. Minha orelha procura aquele som. Eu quero saber o que é aquilo. Eu sou um cara que ainda me admiro muito pela própria existência da música, que coisa magnífica que é isso, que bom que isso aconteceu. Então, assim, eu acho que o nosso ouvido é preparado para tudo. Mas acho que assim, quando a gente entende que o outro existe, o nosso ouvido fica mais sensível ao grito, ao pedido de socorro, ao pedido de ajuda, ou então ao chamamento, me ajuda aqui, vem cá. E eu sinto hoje, o que eu mais procuro na música é essa honestidade implícita nos chamamentos, sabia? Por isso que eu gosto tanto de coisas de funk, de hip hop. Me amarro no hip hop. O hip hop com letras em espanhol, então, como o espanhol se adaptou bem e como tenho que dizer e reclamar. Sim. Às vezes eu acho até que mais até do que o hip hop mainstream americano, o hip hop hispânico tem muito que dizer e o que reclamar. E assim por diante. Então, eu gosto demais da música para me dar o luxo de não ouvir todo tipo de música que chega perto de mim. É exatamente isso. A questão é assim, isso é a concepção que eu desenvolvi enquanto musicólogo, né? Que não existe, de fato, música boa ou música ruim. O que existe é música cuja proposta não encontra sua coerência, né? E não encontra, e o compositor, o músico, o criador, e no segundo momento o músico intérprete, que veicula aquilo que o compositor criou, não conseguem fazê-lo de forma legítima, porque não há sinceridade, talvez, ou porque não há compreensão, não somente musical, mas acerca de toda a concepção que é o significado daquela peça. Ou seja, a pressão de mercado. E a pressão de mercado que costuma estragar boa música. Isso quebra a legitimidade e estraga o que eu falei, a questão da proposta. Exato. Qual é a proposta? É só vender? É só fazer música maquinal? Acabou, aí acabou. Aí já não tem como ser música boa. Assim, a música, se a música é legítima, se o artista que a faz tem honestidade, ela me atrai automaticamente. Eu acho que ela é justa, justíssima, ela tem lugar demais no mundo da gente. Um mundo carregado de sons que, de certa maneira, assim, banalizam a música. De certa maneira, um mundo que despeja... Porque fica imaginando, você no século XVIII, para você ouvir uma peça musical, você só tinha duas alternativas. Vai ver alguém em alguma cidade está tocando, ou toca você mesmo. Não tem outra. Não tem jeito. Sem contar que para ir ver alguém você ia de carruagem ou de cavalo. Você ia de carruagem, demorava, é um trabalho danado. Então, há uma coisa do maravilhamento que isso produzia, que eu acho importante a gente não perder hoje. A música eu tocando o tempo todo, mas o critério para saber isso é bom, eu acho que é a honestidade, essa organicidade do artista com o que ele está fazendo. Ele mesmo se entendeu com o que ele está fazendo, que maravilha. Ele me atrai, eu vou gostar de ouvir, vou querer ele. Pode ser simples, pode ser jovem, pode ser pueril, pode ser inocente, pode ser denso pra caramba, pode ser
esteticamente cheio de pontas e ângulos para me incomodar, mas se eu entendi aquilo, eu vou gostar, eu vou ouvir. É exatamente isso. É como a mensagem é transmitida e pode ser transmitida, e isso se dá através da gênese e através da ponte que o intérprete traz, até chegar no terceiro elemento, que é o ouvinte, e aí a música encontra sua realização máxima. Ela só termina aí, né? Ela só consegue existir mesmo na hora que é ouvida. É esse triângulo, né? Precisa do triângulo, precisa do criador, precisa do intérprete, que às vezes é o próprio criador, pode ser. Sim, claro. E ela ainda não nasceu. A música, a canção vai ser a canção, ou a obra, ou a peça será parida de fato quando existe a outra alma, né? Para receber, para assimilar. Aí ela foi criada para o universo. Aí ela está estreada. A música tem isso, né, Jean? A música, assim, ela só existe enquanto tocada. Eu falo sempre isso, gente. A gente toca o Wave lá no show da gente, assim. Deve ser a trilionésima, bilionésima vez que a gente vai tocar o Wave. Mas, como ela só existe enquanto é tocada, está aqui de novo para vocês. Claro. Fora que ela sempre é tocada em um momento diferente da história da humanidade, né? Isso que é maravilhoso. É muito bem. Meu cara, que beleza, né? Acho que passamos e homenageamos essa maravilhosa diva feminista, cantora, artista, mulher, Nina Simone. Poderosíssima mesmo, né? Uma grande, grande, grande personagem. E, assim, enquanto falamos dela aqui, já outras eu fui lembrando também, como são vários mundos da música, né? A gente saiu de Dylan para Nina, e me veio a cabeça, quando a gente falou do artista militante, me veio a cabeça o Vitor Hara, por exemplo, que grande compositor, como fez a minha cabeça quando jovem também, e assim por diante. Um emenda no outro, é uma conexão atrás da outra. Porque a Joan Baez, por exemplo, conheceu também o Vitor, por exemplo. Claro. Nossa ideia é essa, amigos, mesmo. Amigas e amigas do 247, vocês vão ver que a gente vai puxando um fio e emendando no outro, porque todos esses mundos da música fazem parte de um grande universo, ou de muitos universos, né? E a gente vai buscando trazer todas essas conexões para vocês, para que vocês tenham conhecimento, recebam esse conhecimento e se divirtam também com o sublime que é a música. Isso. E também, nas nossas redes sociais, se tiverem ideias e sugestões, vão falando e conversando, porque a gente está conversando com vocês também. Nós estamos conversando aqui um com o outro, mas conversando com vocês também. E a gente só faz esse programa porque a gente adora esse negócio, essa tal de música. A gente adora tocar, ouvir e falar sobre ela. Exatamente. E compor. Aproveito para agradecer mais uma vez a audiência, que foi muito bonita, muito boa. A gente recebeu centenas de comentários no primeiro programa. Tenho certeza que esse programa vai ser ainda mais. E vida longa ao nosso programa, né, meu caro? Porque vida longa ao nosso programa. E, Jean, assim, quando você colocar os textos descritivos, bota também os links para aqueles trabalhos seus na igreja, que são tão bonitos. Acho que o nosso pessoal aqui vai gostar muito de ver também. Farei. Tá ótimo. Colocar também. Pessoal, foi um prazer falar com vocês hoje aqui também. Uma delícia. Sempre muito prazeroso fazer nosso programa, e já estou muito ansioso por o que vem na semana que vem. Vamos conversar já para tirar tirar do nosso chapeuzinho aqui o nominho sorteado aí. Falou, amigos, amigas, amigues do 247, do Brasil, de qualquer lugar do mundo que vocês estejam, obrigado pela audiência. Nós contamos com vocês. Deixe o seu like, aquela história toda de internet que é necessário. Ajuda a gente, ajuda o canal, né? E um beijo para todos. Até a semana que vem. E como sempre, beijos. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Beijos, pessoal. Tchau, tchau.